Hoje, se fosse para resumir o Corinthians em uma palavra, seria qualidade. Cara, para mim o Corinthians jogou assim hoje. Infelizmente, eu não sei nem se poderia mostrar esse vídeo aqui e nem passar a música, mas já passa aquela música na minha cabeça. Lonely anybody, ananari, mano, pra mim o Corinthians jogou assim hoje, pô. Corinthians humilhou o Remo, rapaziada. Foi o tic-tac do Barcelona, pô. Foi só que, ó, tá. Que isso, velho. Ó, mano, lembrou o Barcelona Guardiola, rapaziada. Hoje, quem era o Messi do nosso time era o Caio César. Era o Caio César. O que o Caio César jogou, meu amigo, não tá escrito, pô. Não tá escrito, rapaziada. Esse moleque jogou demais. O jogo ainda não acabou, né, cara? Tá aqui nos 41, 42 minutos. Tá tendo uma falta, inclusive, agora pro Corinthians. Mas vamos começar pelo começo. A escalação, rapaziada. Uma escalação que, na minha opinião, foi certa. Mas ainda me preocupa. Ah, Davi, mas por que você está preocupado? Sendo que o Corinthians teve qualidade dentro de campo. Cara, o que realmente me preocupa, rapaziada, é em relação à ponta, tá? Não que o Caio César não esteja dando conta, pelo contrário, tá muito dando conta, mas falta um ponto esquerda ainda, na minha opinião, gente. Precisa de um ponto esquerda, porque assim, não é querendo diminuir o time do Remo, mas enfrentamos o Remo, né, rapaziada? Que hoje foi muito mal. E assim, no Brasileirão, o time do Remo também tá na zona do rebaixamento, não tá muito longe do Grêmio, mas tá na zona, né, cara? Epa, tá na zona, tá onde? Mas enfim, é um time, cara, que vamos ser sinceros, né, rapaziada? É um pouco abaixo. Mas o Corinthians já melhorou muito, gente. Mas foi uma escalação muito boa, cara. Achei que ele acertou na entrada do Alan. Porque, assim, o Alan, gente, ele também não é um cara sensacional. Mas o Alan, gente, ele é um cara que é bom defensivamente, dá conta do recado, e ofensivamente até consegue entregar uns bons passes de lado, né? Porque para frente é difícil ele jogar, mas é um cara assim que tem uma certa qualidade com a bola no pé, melhor que o Ranieri, apesar que hoje o Alan errou 2 passes, até o narrador, achei o narrador hoje um pouco engraçadinho do jogo do Corinthians, tá? Mas até o narrador zoou o Alan, pô. Até o narrador zoou o Alan, cara. Deu 2 passes ali que poderia ter complicado a vida do Corinthians, mas deu tudo certo no final, graças ao bom Deus. Mas de resto, André e Breno Bidon encaixaram muito bem junto, Labiati também jogou demais e o Caio César foi o diferencial desse time. Mas foi o diferencial não pela sua bola, mas sim pelo seu novo look. O novo look do Caio César, velho. É que nessa imagem também que eu peguei, puta que lá merda, né? Mas ó, dá pra ver aqui que ele tá com umas luzes novas, um cabelo um pouco diferente, mais hidratado, cara. O Caio César tá bonitão, pô, tá bonitão com seu cavanhaque, seu cabelo bonitinho. Que isso, hein, Caio? Tá jogando muito, não somente com a bola no pé, mas também na beleza, hein, filho? Que isso, mano. Rapaz, hoje vai comemorar na balada, vai pegar várias. E eu vou até pegar esse tweet aqui do Doentes por Futebol, cara, porque é engraçado, mano. Hoje é impossível o Fernando Diniz ficar puto com alguma coisa. Impossível. E sim, rapaziada, ele conseguiu ficar. O primeiro tempo do Corinthians foi perfeito, mas o segundo tempo, cara, o jogo já tava 3-0, já tava querendo ou não decidido, era só segurar. O Fernando Diniz, de acordo com os repórteres, ele estava puto fora de campo, na beira do campo. Ou seja, hoje deu sim pro Fernando Diniz ficar puto com alguma coisa. Mas assim, rapaziada, temos que elogiar demais o Fernando Diniz no jogo de hoje. Acredito que o Corinthians tenha começado a mudar de cara e eu tô gostando bastante. Um time mais organizado, um time, cara, com ótimas jogadas trabalhadas, transições, muitas transições, principalmente a transição da defesa para o ataque, muito por conta do Caio César, tá? Muito por conta do Caio César, mas eu já falo disso. Mas ótimas transições, trocando passe, com a bola no pé, com drible. O Corinthians tá tendo, cara, pelo menos hoje, né? Teve uma ampla variedade na transição de defesa para ataque. Ótimas tabelas também entre jogadores lá na frente, seja o Labiade com o Caio César, Labiade com o Breno Bidon, Labiade com o Yuri, sem contar as viradas de jogo, né? Que uma dessas viradas foi onde saiu o gol do Corinthians, né, cara? A virada do André pro Mateuzinho, mas ó, ótimas viradas de outros jogadores também. Inclusive o jogo acabou de acabar, mas ó, ótimas viradas de outros jogadores também, cara. O Corinthians deu tudo certo no dia de hoje, rapaziada. E se o Corinthians está fazendo isso no treino, talvez a gente tenha um Corinthians até que bom pro decorrer da temporada, viu? E é isso, rapaziada. Na minha opinião, cara, o Diniz, ele não tem que ficar inventando o futebol 2.0. O Fernando Diniz, mano, tem que jogar fácil, tem que jogar o simples, tem que treinar o time pro que ele já sabe fazer, entende?
o jeito que o Diniz joga, ele tenta mudar o futebol, ele tenta criar outro tipo de esporte, e ele não vai conseguir. Deu certo lá no Fluminense, beleza, mas, cara, não dá certo em outros clubes, e o Corinthians é um desses, tá? O Corinthians é um desses. Não somente por isso, ele tem que seguir, cara, a característica dos jogadores. A característica dos jogadores. Então, por exemplo, qual a característica do Yuri Alberto? O que o Yuri Alberto faz de melhor? É ficar lá plantado na área? Não, é se movimentar, é infiltrar, é atacar o espaço. O Yuri Alberto é esse jogador. E hoje o Corinthians fez gols dessa forma, com o Yuri Alberto atacando o espaço. O primeiro gol foi dessa forma. Atacou o espaço, o André meteu uma bolaça, né, cara? Sem contar a participação do Breno Bidon, que também, puta que na merda, jogou demais o Breno Bidon, né, cara? Mas o André deu uma bolaça pro Yuri, cara, na corrida o Yuri ganha. Então, é o que eu falo, cara, o Diniz não tem que inventar o futebol 2.0 e todos os jogadores irem na ideia dele, que é uma merda, né, cara? Porque assim, gente, o Guardiola não faz isso. Se o Guardiola não faz isso, por que o Diniz vai fazer? O que o Diniz tem que fazer é colocar em jogo, colocar em plano o que ele sabe treinar, o que ele sabe de melhor. O que ele sabe de melhor, então? Passe, tabelas, triangulações, essas viradas de jogo. Querendo ou não, jogadas ensaiadas também o Diniz é muito bom. O Diniz é bom nisso, cara. O Diniz é bom em fazer o time saber trocar passes. Então, Diniz, explora isso, como o Guardiola explora. Cara, você vai ver que dá certo. E hoje deu muito certo contra o Remo. Hoje o Corinthians foi dominante do começo ao fim contra o time do Remo. Claro que no segundo tempo diminuiu um pouco a carga, mas foi dominante do início ao fim. E o segundo gol do Corinthians, cara, foi muito do que eu falei, cara, sobre a transição de ataque para defesa, principalmente do Caio César. O Corinthians tá com um repertório muito grande em relação a isso. O Corinthians conseguiu chegar no ataque com muita efetividade, mas não somente isso, com muito repertório. Seja trocando passes, como foi no primeiro gol, com o André enfiando a bola pro Yuri, ou no segundo, onde o Caio César faz uma jogadaça. Esse moleque, mano, é do cacete, velho. Eu amo o Caio César. O drible que ele dá, a forma que ele sai da defesa, esse moleque é muito diferente. E ele não fez isso somente no gol. Ele fez isso várias e várias vezes, mano. Jogadas de futsal, dribles curtos. Esse moleque é muito bom, mano. Esse moleque é muito bom. E o segundo gol foi isso. A jogada começa com ele. E, cara, sem contar na hora que a bola cai no Labiade, pô. Sem contar a hora que a bola cai no Labiade. Cara, o Labiade tinha o André do lado dele sozinho. Na teoria, se fosse algum outro jogador, rolava a bola. Meu amigo, ele achou o Breno Bidon tipo, sozinho. Sozinho. O Labiade é um gênio. Que marroquino é esse, velho? Que maluco bom, pô. Que maluco bom. Pra quem não sabe também, o Garro tava suspenso, tá? E o Labiade é muito bom, velho. Deu conta do recado perfeitamente, mano. Que jogador é esse cara, pô? Que jogador é Labiade, rapaziada? Você tá maluco, mano. E aí o passe que ele dá pro Bidão, Bidão com uma qualidade enorme também. Dá de cabeça pro Caio César, que termina a jogada que ele mesmo começou. Então assim, cara, hoje, de novo, vou repetir. Se fosse para resumir o jogo do Corinthians em uma palavra, qualidade. Você vê como foi tanta qualidade, cara. No terceiro gol do Yuri Alberto, a virada que o André mete pro Mateuzinho e a dominada do Mateuzinho, mano, foi muito louco, rapaziada. É a continuação da jogada, né, e tal. O Labiade, por sorte, ainda dá um desviozinho na bola. De novo participando de gol e o Yuri metendo pra dentro, velho. Cara, que perfeito, rapaziada. Hoje foi perfeito o jogo do Corinthians, mano. Só não foi perfeito uma coisa. Em relação às substituições, tá? Em relação às substituições. Por quê? Saiu linha de Labiade, beleza, normal, meia por meia. Saiu Caio César para entrada de Carídio. Cara, o Carídio, a posição normal dele era a ponta direita. Mas, gente, hoje o Carídio não dá pra jogar de ponta direita, não, mano. Não dá. E o meu medo é o Corinthians novamente, quando o Caio César não tiver, encher o time de meia. Esse é meu medo, mano. Esse é meu medo. Gente, dá a chance pro Dieguinho. Tira o Caio César, bota o Dieguinho. Na minha opinião, o Dieguinho não é ponta, ele é meia também. Mas bota o Dieguinho, que ele é um moleque que vai pra cima, vai pro drible. Né? Às vezes também, né? Às vezes também. Não é sempre que ele vai, não. Não é sempre que ele vai, não. Mas bota o Dieguinho pra jogar, cara. Bota o Dieguinho pra jogar. Inclusive, caso a gente saia desse transferban, eu queria muito mesmo que o Corinthians fosse atrás de um ponto esquerda. E poderia ser o Wesley, tá? E poderia ser o Wesley. Apesar que também não vive grande fase. Mas pra mim, cara, é um erro você tirar um ponta pra colocar um meia. É um erro. Pra mim, não dá certo. Você precisa de um cara igual o Caio César. A gente precisa no mercado de um cara que nem o Caio César. Porque se o Caio César se machucar, acaba Diniz, acaba Corinthians, acaba nosso ano, acaba tudo. Vamos ter que rezar, proteger esse moleque. Vamos ter que proteger esse moleque com todas as nossas forças para ele não se machucar. Esse moleque é muito bom.
Ele é muito bom. Bom, também saiu o André, né? Tivemos outras duas substituições, que foi a saída do Bidu para a entrada do Henrilet e a saída do Brandon Bidon para a entrada do Dieguinho. Isso no finalzinho do jogo. Mas tivemos a saída do André para a entrada do Matheus Pereira. E rapaziada, o Matheus Pereira, cara, ele no início da carreira era 10, depois recuou para 5 e o Diniz tá tentando fazer ele virar 8 para ser meio que substituto do André. Do André, né, cara? Caso o André saia, né? Porque, tipo assim, gente, o André hoje jogou pra cacete. Jogou muito, tem muita chance de ser vendido. Então precisamos de um substituto do André. E dificilmente vamos achar no mercado, tá? Dificilmente. E eu falei há uns vídeos atrás que me preocupa muito, né, cara? O Alan e o Matheus Pereira jogar juntos. Mas por quê? Porque eles ficam os dois atrás. Então é bom o Diniz realmente treinar o Matheus Pereira para ser esse camisa 8 e jogar mais lá na frente, como o André joga, pisando mais na área, tendo mais presença de área. E outra, o Matheus Pereira pode ser importante porque ele é alto também. Então uma jogada aérea também pode ser sensacional para o Matheus Pereira. Mas o motivo da vitória, rapaziada, com certeza foi o Caio César, velho. Por conta dos seus passes, suas achadas, né, nos dribles, ele conseguia achar jogadores bem posicionados, os dribles, transições de ataque para defesa, cara, tabelas. O Caio César, mano, é um jogador completo. Esse maluco joga pra cacete, mano. Eu já elogiei ele aqui, né? Bastante aqui no vídeo. Mas eu até deixei esse tópico aqui, mano. Mas, gente, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. A forma que esse cara joga, a forma que ele chuta forte. Mano, o Caio César é diferente demais, gente. Diferente demais, velho. Eu deixei aqui esse tópico pra falar bem dele só nessa parte do vídeo, mas não dá, mano. Eu tive que falar no vídeo todo. Eu sou muito fã do Caio César. Eu sou fã número 1 do Caio César. Caio César, eu te amo. Copa de 30, o Caio César tem que estar. Meu amigo, o Caio César joga muito mais que Estevão. O Caio César joga muito mais que Luiz Henrique. Eu amo o Ryan, mas o Caio César joga mais que o Ryan. O Caio César joga mais que o Vini, joga mais que o Rafinha. O Caio César é diferente. O Caio César tem que estar na Copa de 30. Ele tem que estar na Copa de 2030. Eu cravo pra vocês. Eu cravo nessa merda. Ele tem que estar, velho. Ele tem que estar. Se não tiver, acabou o Brasil. Sabe quem é o novo Neymar? Caio César é o novo Neymar. Não é Vini, não é Rafinha, não é Ryan, não é Estevão, não é Endrick. Tira o seu cavalinho da chuva. É Caio César, mano. Ele é o novo Neymar. Ele é o que tem mais potencial de drible diferente. Ele é melhor que o Vinícius Júnior. Ele é melhor que o Vinícius Júnior. Eu garanto pra vocês. Ele é muito melhor que o Vini. E eu espero que ele não saia do Corinthians. Se o Corinthians tiver um dinheirinho pra gastar, tem que gastar nesse moleque. Tem que tirar esse moleque do Al Hilal e trazer pra gente. Não somente por isso, porque ele pode duplicar o valor dele. Pode duplicar o valor dele e a gente conseguir uma venda maior. Então tem que comprar o Caio César pra ontem. Não pode deixar esse moleque voltar pro Al Hilal.